Sejam todos bem-vindos. Solicito um minuto de silêncio pelo falecimento dos companheiros Mário da Rocha Vaz, do Rotary Clube Guanabara Galeão, e do Luiz Maine, do Rotary Clube Nova Iguaçu, ocorridos ontem. Convido o diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William, com a palavra. Tudo bem. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas. Hoje estamos realizando a 6ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021. Tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Clube de Herzogtum, Luenburg Mulan. Gostei. Miller, né? Alemanha. Distrito 1940, Holger Knack. É o primo do nosso querido José Otávio Knack. Como governadora do Distrito 4571, a companheira do Rotary Clube de Campos do Jordão, Cacima Campanha. Como presidente do nosso clube, o companheiro Fernando Alves Vieira. E como lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. Muito bem, muito obrigado, William. Eu vou com a palavra a você, presidente Fernando. Obrigado, William, pela sua palavra. Convido o companheiro José Otávio para as notícias da secretaria. José Otávio, com a palavra. Presidente, eu vou abrir mão hoje da secretaria. Nós temos uma agenda um pouco carregada e eu gostaria de dar tempo, ceder esse tempo para os palestrantes e para os homenageados. Passo a palavra ao companheiro Isaac Adidi, para o companheirismo. Boa noite, companheiros. Isaac Adidi, sócio representativo do Copacabana, Rotary Copacabana, na categoria de roupas femininas representação. E vou falar dos aniversariantes do mês de agosto. Mas, inicialmente, eu gostaria de pedir ao presidente que dedicasse essa nossa reunião de hoje ao aniversariante do dia, que faz 97 anos e é o Cleófas Paz Santiago. A ele, os nossos parabéns de hoje. Agora, vou falar, então, os outros aniversariantes do mês de agosto. Dia 8, aniversariou a Zélia Carvalho. Dia 10, que é hoje, é o Cleófas Paz Santiago. Dia 11, a Dorzila Irigon Tavares. Dia 12, José Otávio Knack Campos, o grande companheiro. Dia 20, Silvia Maria, esposa do Antenor. Dia 23, Nina Clara Benchimol. Dia 25, Tereza Cristina, esposa do Luiz Strauss. Dia 26, a Miriam do Ricardo Correia. E dia 26, a Alba Regina, esposa do Feitosa. A todos eles, os nossos parabéns. E eu volto a palavra ao presidente. Obrigado, Isaac. Oportuno você falar do Cleófas, o nosso dileto companheiro, que completa 97 anos de idade, e que breve vai nos dar uma palestra como chegar aos 120, jovem como ele está. Ele está preparando essa palestra. E gostaria de pedir ao companheiro Mair para falar sobre o Dia dos Pais, algumas palavras, porque logo em seguida teremos a palestra da nossa companheira Patrícia. Por gentileza, companheiro Mair, queira dirigir algumas palavras sobre o Dia dos Pais, por favor.
Companheiros, ontem comemorou-se o Dia dos Pais. Dia dos papais, que se as mamães não existissem, não haveria papais, evidentemente. Essa ideia do Dia dos Pais veio por similitude ao chamado Dia das Mães. Dia das Mães comemorado no segundo domingo de maio. Então, escolheu-se o segundo domingo de agosto para comemorar o Dia dos Pais, ideia do publicitário Silvio Bering, que era rotariano e que comemorou pela primeira vez o Dia dos Pais em 1953. Portanto, vocês vejam há quanto tempo ele é comemorado nessa data. E é o dia de São Joaquim também, que é o patriarca da família. Conta a história que, em 1909, em Washington, havia uma filha chamada Sonora Louise Schmardotte, que era filha de um veterano da Guerra Civil, John Bruce Doty, que, ao ouvir o sermão dedicado ao Dia das Mães, teve a ideia de celebrar, em paralelo, o Dia dos Pais, homenageando o próprio pai, que, depois da morte da mulher, em 1898, ele passou a cuidar dos seus 6 filhos, sem o auxílio da mulher. E já adulta, Sonora sentiu-se muito orgulhosa de seu pai, superou todas as dificuldades, sem auxílio de ninguém. Em 1910, foi feita uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos, e foi então oficialmente declarado o dia de 1910 como o Dia dos Pais, que era o aniversário do pai dela. Então, posteriormente, como se estendeu a outros países, escolheu-se, em 1966, então, o segundo domingo de maio, em paralelo ao segundo domingo de maio como Dia das Mães e o segundo domingo de agosto como Dia dos Pais. Essa origem que nós comemoramos ontem. Não esquecendo, papai sem mamãe não existe. Também não existe sem filhinho. É isso aí, companheiros. Agradeço a companheira Maria pela brilhante apresentação do Dia dos Pais. E solicito a companheira Cleonice Datum para fazer a apresentação da palestrante Patrícia Pereira, que ela já é bastante conhecida nossa, mas a nossa Cleonice vai fazer uma breve apresentação da Patrícia. Por favor, Cleonice. Na tribuna virtual, boa noite a todos. Presidente Fernando, demais presidentes presentes a essa reunião, a companheira Ieda, do Rotary Club do Rio Comprido, o companheiro Vanderlei Almeida, presidente do Rotary Club Barra do Piraí, do atual período, ambos, e ao governador Pedro Durão e aos demais companheiros que estão nos visitando. Eu vou falar um pouco sobre a Patrícia Pereira, ela também presidente do atual período do Rotary Club São José dos Campos, Urupema, e eu vou falar, então, a formação dela como... ela é administradora de empresas com ênfase em comércio exterior. Também em produção editorial, formada pela Universidade do Livro, que é da Fundação Editora Unesp. Recebeu o Prêmio de Excelência de Qualidade como melhor aluna da universidade no período matutino. Ela é associada fundadora do Rotary Club Jacareí Antenas Paulista, que foi fundado em 16 de maio de 2016, onde ocupou diversos cargos. Atualmente, ela é presidente quando ela se transferiu para o Rotary Club de São José dos Campos, Urupema, porque ficava melhor para as atividades profissionais dela,
é a presidente 2021 desta unidade rotária, presidente da Comissão da Imagem Pública do Distrito 4.571 e também colabora conosco, é nossa colaboradora na imagem pública do Rotary de Copacabana. E foi presidente da Carta Mensal no período 4.000, no Distrito 4.600, que se juntou ao nosso, 4.570, no ano rotário 2017-2018. E era também administradora distrital do site daquele distrito na ocasião. A palestrante Patrícia, nossas boas-vindas e que a palavra é sua. Pode ocupar, por gentileza, o microfone. Boa noite. Gostaria apenas, Cleonice, de falar que a Patrícia vai falar sobre netiquetas, dicas de interação no circuito digital. Por favor. Sim, eu esqueci de dar o título da palestra dela. Ok, boa noite, meus companheiros. Eu me sinto aqui em casa, porque sempre que posso estou aqui nas reuniões com vocês, me instruindo e aprendendo um pouco mais. Na pessoa do governador Pedro Durão, cumprimento outros governadores que estiverem presentes, e na pessoa do companheiro Fernando Vieira, cumprimento os demais presidentes que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela e mostrar um pouco para vocês sobre o que vem a ser a netiqueta e como é que a gente e as outras pessoas e nós que agora usamos tanto a internet nos comportamos nesse ambiente cibernético. Um minutinho. A tela chegou para vocês? Sim. Sim. Ok. Bom, vamos lá. Meu nome já foi falado, Patrícia Pereira. Fui muito bem apresentada pela companheira Cleonice. E de onde vem essa palavra netiqueta? Ela vem da formação das palavras net, de internet, e etiqueta das normas de conduta. Por isso, ficou consagrado que netiquetas são as normas de conduta para o uso da internet. Foi nesse contexto que surgiram a palavra netiquetas. O que ela absorve? No ambiente virtual, assim como na nossa rotina diária, é preciso seguir algumas normas de boas condutas para vivermos de forma harmoniosa e garantir a energia que você emprega em cada palavra que você se comunica ou em cada palavra que você escreve. É possível entregar mais compreensão a uma mensagem quando você usa algumas regras de conduta. Ao contrário do que muita gente diz, a internet não é uma terra sem lei. Também existem regras para você saber se expressar melhor na internet, assim como você se expressa falando com as pessoas ou se expressa escrevendo para as pessoas. Por isso que a netiqueta, resumindo, são os comportamentos para reflexão nesse ambiente virtual. E eu trouxe para vocês aqui, dividido em alguns escopos, essa questão da netiqueta. Quando a gente se relaciona com as pessoas, quais são as netiquetas que existem? Bom, uma delas seria sobre o nome. Você sempre deve se dirigir às pessoas pelo nome dessa pessoa. E para você se dirigir à pessoa pelo nome dela, se você estiver, por exemplo, num ambiente como esse de Zoom, faça necessário que a pessoa renomeie o seu nome de usuário para que a gente saiba quem é essa pessoa, caso ela não seja do nosso círculo próximo de amizade. É muito comum, numa reunião como essa de Zoom, nós termos o nome do telefone da pessoa ou do computador da pessoa na janela que aparece a imagem da pessoa. Então, todos nós, quando formos entrar numa reunião de Zoom, por exemplo, devemos ter o cuidado de renomear. Até o fim dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês onde isso é realizado. Também devemos tomar cuidado com as saudações, escolher uma saudação de acordo com a intimidade que nós temos com essa pessoa e procurar sempre registrar a função e o ano em que essa função foi executada, se, por exemplo, você for escrever isso no chat.
Então, você deve ir até o chat, escrever o seu nome, escrever, por exemplo, governador Chico Reis. Pode se abreviar, GD, o ano da sua governadoria, 2012, 13, e o nome, Chico Reis ou Benedicto Francisco dos Reis Netos, que é o nome dele. Por que faz necessário isso? Para que a gente, dentro desse ambiente rotário nosso, possamos memorizar esses anos, esses nomes, essas funções. Alguns já estão aqui há tantos anos no ambiente do Rotary e já conhecem essas normas, conhecem esses nomes, essas classificações. Mas e os novatos? Quando resolvem visitar o clube, e agora nessa época é tão comum essa visita online. Então, por isso que é interessante no chat você colocar sempre completo o seu nome, sua função atual no clube, de que clube você é, para que não fique dúvidas. E as pessoas possam entrar mais facilmente em contato com você ou fazer referência a você no ambiente virtual. Quanto às questões de responder perguntas nesse ambiente virtual, é indicado que você sempre responda as mensagens recebidas. Porém, eu coloquei o item paciência lá por último. É um artigo que está um pouco assim em escassez hoje em dia entre as pessoas, sobretudo aquelas da internet. Parece que todo mundo quer vibrar na mesma velocidade que é a comunicação online. Então, você precisa dar um pouco de tempo para que as pessoas possam responder e retornar as suas questões, sejam elas no chat, seja elas através de um e-mail ou através de comunicações feitas no WhatsApp. Você deve também, no quesito repetições, evitar repetir muitas vezes um determinado assunto num grupo de pessoas. Coloco como exemplo aqui, por exemplo, no WhatsApp. Você verificou que algum companheiro do grupo colocou uma notícia e em seguida essa outra notícia chegou para você no particular e você quer encaminhar também para o grupo. Antes de encaminhar, verifique nesse grupo de pessoas se a notícia já não foi postada, senão acaba ficando ali um acúmulo de repetições da mesma notícia. E muita atenção também para verificar se aquele tipo de notícia é pertinente ao grupo onde você está postando. Existem regras para cada um dos grupos e a gente deve respeitar isso, para que não tumultue ali a obtenção da informação que aquele grupo para qual finalidade ele foi criado, ok? Uma questão bastante interessante também, eu voltei aqui, é você saber quem precisa receber a sua resposta. Às vezes, num grupo de WhatsApp, você tem ali 30 companheiros e é feita uma pergunta e somente uma pessoa dos 30 é que tem que responder. Você pode fazer isso no privado dessa pessoa, em vez de utilizar o grupo para esse tipo de situação. Seria de muito bom tom que a gente refletisse antes de fazer determinadas colocações no grupo, verificando se é do interesse de todos ou se eu devo falar aquilo no particular e privado de um determinado companheiro. Tá? De praxe, evitar abreviações e gírias e sempre manter a paciência, porque cada um tem o seu tempo e às vezes pode estar dando conta de outras tarefas e não pode responder prontamente as perguntas que foram feitas ali. Seguindo ainda no ambiente de pessoas, uma questão que sempre suscita assim, muito cuidado de cada participante é lembrar que quando você chega aqui na tela virtual, você não vem sozinho, você vem com um cenário, né? Esse ambiente que você vai escolher para se expor com as pessoas, você tem que escolher com muito cuidado na sua casa, né? Se vai ser na cozinha, se vai ser no escritório, se vai ser na área de serviço, na varanda, na sala, porque esse ambiente vai ficar exposto junto com você para o público que está interagindo virtualmente com você. Você também pode tomar o cuidado de, uma vez escolhido o ambiente, o que compõe esse ambiente. Se eu escolhi o quarto, por exemplo, e na tela do meu computador
computador está pegando a minha cama, será que a minha cama está arrumada? Será que tem alguma peça de roupa que de repente não deveria estar ali, né? Será que eu não fiz a lição de casa que a esposa falou, não deixa a toalha molhada na cama, e eu deixei a toalha ali? Então, são coisas assim que passam desapercebidos e vocês deveriam, assim, sempre estar checando antes de entrar online com o seu cenário, no ambiente que você escolheu, verificar o que está entrando junto com você. Outra questão é a nossa apresentação pessoal. Dependendo do tipo de reunião, devemos todos estar devidamente trajados. E eu quero parabenizar aqui o nosso presidente Fernando, que ultimamente tem se apresentado assim no mais alto nível. Muito bonito, parabéns, presidente Fernando. E devemos evitar estar com outros tipos de roupas que não convêm para uma reunião, dependendo do tipo para qual você foi convidado, né? Outras pessoas da casa também, elas devem ser avisadas que naquele momento, naquele intervalo de tempo, por exemplo, eu avisei aqui o meu filho, por favor, faça tudo o que você tem que fazer na cozinha até 15 para as 8, porque 8 horas a mamãe vai entrar em reunião e eu não quero barulho de louça na cozinha aparecendo no Copacabana. Então, elas têm que saber que você vai estar ocupado nesse ambiente, né? E que, na medida do possível, elas não interrompam. Nós sabemos que imprevistos acontecem, né? Não sei quem aqui estava, por exemplo, na Assembleia Distrital, e o nosso palestrante, ele foi interrompido logo no fim da reunião, porque a esposa ficou muito nervosa porque parecia que alguém tinha caído pela janela de outro apartamento. Então, é algo gravíssimo, né? Então, ele falou, dá licença que eu preciso resolver um assunto doméstico que aconteceu. E aí ele foi verificar, voltou, falou assim, não foi nada disso, já está tudo sobre demanda, eu vou voltar aqui para fechar a minha reunião. Então, estando ao vivo, estando online, várias coisas podem acontecer. E a questão dos ruídos, né? É sempre conveniente que, se você não estiver falando com esse público que está te olhando neste momento, que você aperte o botão para desligar o seu microfone, que eu também vou mostrar essa tela para vocês, e que você então faça uso do seu telefone que tocou e alguém foi te chamar, ou se aparecer alguém para falar com você na sala, sempre tenha esse hábito. Primeiro eu desligo o meu microfone para daí falar com as outras pessoas que estão do lado de cá da tela. Quando eu for falar com as pessoas do lado daí da tela, aí eu abro meu microfone e começo a falar com vocês. Ok? Porque também os ruídos da casa podem aparecer na reunião, né? Ainda bem que a reunião de vocês é à noite. A reunião do Rotary Club de Copacabana é às 8 da manhã. Então, por exemplo, às vezes eu estou em reunião aqui do Rotary Club, do Rotary Club São José dos Campos Urupema, que é às 8 da manhã, e de repente passa o caminhão do gás na rua, de repente passa o homem vendendo ovo na rua. Então, esses sons, se eu não tiver com o microfone fechado, eles vão aparecer numa reunião, ok? Coisas de cidade do interior. Agora eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre... ruim, não dá para ouvir nada. Vocês estão me ouvindo? Perfeito? Perfeito. Estou me ouvindo bem. Ok. O som está turvo. Eu acho que talvez possa ser a internet do companheiro, não sei. Posso continuar aqui? Vamos lá. Sobre a escrita, existem algumas regrinhas também que eu achei conveniente trazer. Embora a gente esteja praticando muito essas questões online, de vídeo, mas a gente acaba escrevendo também. Eu tenho que escrever no chat, eu tenho que escrever um e-mail, eu tenho que escrever um WhatsApp, eu tenho que escrever no Facebook, eu posso escrever nos vídeos que eu assisto do YouTube, né? Então, não dá para a gente abrir mão de uma correção gramatical e ortográfica. É até recomendado que você não escreva, por exemplo, você vai escrever um e-mail para alguma pessoa, que você não faça direto no corpo do e-mail. Ou, se ao fazer no corpo do e-mail, que você não coloque o destinatário até o e-mail ter sido finalizado. Porque, sem querer, você pode esbarrar na tecla de Enter e o e-mail ser enviado pela metade. É um pouco desagradável a pessoa receber só parte
parte do e-mail. Você vai até corrigir, mandar o e-mail todo completo, mas esse acidente aconteceu. Então, uma das dicas para que isso não aconteça é primeiro escreva o corpo do seu e-mail até o fim, revise esse texto, porque sempre quando você chegar no final do texto e você volta para a leitura, você provavelmente vai encontrar alguma coisa que foi digitada equivocadamente, ou uma palavra que você achou que tinha digitado inteira e seu dedo lá pulou uma tecla e não digitou. Então, é recomendável que você faça essa correção gramatical e ortográfica, porque a pontuação e a acentuação fazem toda a diferença nas palavras e na frase, e aí na retenção da mensagem que você quis passar para aquela pessoa. Por último, você coloca lá o seu destinatário no campo para, e aí você clica no botão de enviar para que esse e-mail seja enviado. A questão das maiúsculas. Na questão das maiúsculas, elas têm um significado no meio editorial da pessoa estar falando alto. E quando eu coloco várias palavras maiúsculas juntas, significa que eu estou gritando. Então, evite escrever todo o texto em maiúsculas. Escreva só algumas palavras que você queira dar destaque. E ainda sobre os destaques, como é que você pode ter outras formas de destacar os textos? Você pode usar um negrito, que é uma letra de cor mais escura. Você pode usar o itálico, geralmente ele é usado para palavras de citações, para frases de citações, ou para palavras estrangeiras. E você pode usar também as aspas. As aspas é um bom identificador de um destaque que você quer dar. Quando você tira, de repente, um trecho de um texto de um outro local para poder mostrar para alguém, você coloca ele entre aspas. Tá? Em seguida, você tem aqui alguns emoticons, que seriam símbolos que têm algum significado. Então, o primeiro aqui, por exemplo, foi um ponto e vírgula e um fecha parênteses. Ele significa que a pessoa está piscando para você. Um gesto assim de, tudo bem, estou piscando. O outro foi uma carinha. Então, se convém na comunicação que você está executando no momento colocar esse tipo de linguagem, você coloque com moderação. Em textos assim mais formais, é recomendável evitar. Assim como também as palavras estrangeiras. Evite, na medida do possível, a não ser que você esteja realmente num local onde é necessário escrever essas palavras. E quanto aos textos longos, vamos usar aí as nossas vírgulas, os nossos pontos e dividir isso em blocos. Blocos de textos são mais facilmente assimiladas as mensagens passadas por eles do que um grande texto enorme que as pessoas, ainda mais aqui no ambiente de computador, de tablet, de smartphone, vai ter dificuldade para assimilar 5, 6 linhas de textos corridos e do que se você dividir isso em várias linhas ou em vários blocos, ok? Agora, no campo das redes sociais, nós temos que tomar cuidado quanto ao plágio, então, copiar e colar, a não ser que você dê os créditos de onde são essas fontes que você está fazendo referência. Eu também, quando vou perguntar alguma coisa num chat ou num fórum, eu devo primeiro passar os olhos com a barra de rolagem para cima e para baixo, verificando se essa pergunta já não foi feita e já não foi respondida. Tá? Procurar também, quando eu for me expressar, fazendo uma pergunta ou respondendo a pergunta de uma outra pessoa, manter o foco. Né? Ao se posicionar no chat, eu tenho que ser bastante claro e objetivo, abordar pontualmente o assunto que está sendo debatido, manter o contexto dessa discussão. Eu devo evitar devagar, perder o foco, para que o objetivo não seja desviado. Tá? E temos também que ser educado e respeitoso, acatando as decisões dos moderadores das reuniões, porque eles estão ali exatamente para isso, para conduzir os trabalhos de uma forma benéfica para todos. Ok? Por último aqui, nas redes sociais, novamente, evitar as repetições. Não mandar as mesmas mensagens várias vezes, porque isso acaba se tornando uma forma de spam e torna os chats bastante desagradáveis. A não ser que seja intencional. Por exemplo, se você quer mandar o endereço de um site que as pessoas envolvidas naquela reunião devam acessar.
você verificou que várias pessoas entraram na reunião depois que você postou o endereço do site, então você posta novamente esse endereço, porque é importante que todas elas fiquem a par do link que você está disponibilizando para eles, ok? Na questão da experiência do receptor, então veja lá, preocupe-se com o seu receptor, pergunte-se, ele vai compreender a mensagem com as informações que estão sendo passadas? Para isso, você tem que utilizar nas suas mensagens títulos sucintos, né? Pense estrategicamente na construção desse material que você vai escrever. Leia o texto que você escreveu, veja se aquela é a melhor forma dele ser compreendido, tá? Tenham cuidado com o tipo de arquivo que você vai mandar para o seu receptor. Então, às vezes, você está enviando e-mails para os companheiros e você não enviou em Word e eles não vão conseguir ler, porque eles não têm, por exemplo, um leitor de PDF. Coisa difícil de acontecer hoje, mas pode ser que isso aconteça. Ou o contrário pode acontecer também. O documento, ele é importante, não deve ser alterado, e eu devo mandar em PDF e não em Word para que depois as pessoas façam uso desse texto. Outra definição que eu gostaria de aproveitar para deixar aqui com vocês, que vai ser muito comum vocês esbarrarem nelas no uso do site do Rotary Copacabana, é a extensão JPEG e a extensão PNG. Algumas pessoas têm que usar esses dois tipos de arquivos para poder, por exemplo, colocar numa transparência, colocar num slide de PowerPoint o logotipo ou uma foto que eles têm que mostrar numa apresentação. Então, os tipos de arquivos JPEG são arquivos que geralmente vêm com determinada cor de fundo, a própria foto. Os arquivos PNG são arquivos que não têm fundo, então você consegue, por exemplo, aqui um logotipo do tipo PNG, consegue colocar no fundo branco, no fundo amarelo, no fundo azul. Então, verifique qual é o tipo correto que você tem que receber. E o arquivo do tipo GIF são arquivos que ficam animados na tela. Nós devemos usá-los com moderação para que não fique assim um carnaval no nosso slide, mas ele deve ser usado nas postagens que você faz nas redes sociais. Vocês devem ter observado que, por exemplo, hoje, no aniversariante do dia, no post dele, tinha alguns docinhos ali dançando na tela, festejando junto com o Cleófas o aniversário dele. Aqueles docinhos eram GIFs, tá? Arquivos que se movimentam, ok? E na medida do possível, procure ser um facilitador, ajudando o seu receptor, né? Verificando que ele está com dificuldades, apresente soluções e não fique só apontando os problemas. Bom, agora aqui eu gostaria de chegar na tela com vocês para falar um pouco sobre o Zoom no celular, tá? Eu identifiquei que alguns companheiros que frequentam aqui a sala virtual do Copacabana usam muito o Zoom pelo celular e estavam com dificuldade de saber onde é que eu ligo ou desligo o som. Então, veja que aqui eu fiz um print de uma tela do celular e estou mostrando aqui através da seta azul que é neste ícone, na parte inferior do seu celular, que você tem o ícone do microfone, onde você vai ligar ou desligar. Neste momento aqui, ele aparece em vermelho, com esse traço azul, dizendo que ele está desligado. Se eu tocar com o meu dedo no celular, neste ícone, ele passa a ficar na cor, como está essa câmera de vídeo, só com o contorno, e aí você tem a possibilidade de falar, porque o microfone está aberto. Da mesma maneira, nós temos aqui um segundo ícone apontado pela seta verde, que é da câmera de vídeo. Então, veja que no momento aqui a câmera de vídeo está aberta, por isso a imagem da pessoa está aparecendo. Se eu quisesse fechar a imagem da pessoa, a pessoa teria que clicar aqui na câmera de vídeo e ela ficaria vermelha também, ok? Depois aqui no celular você tem o botão participantes e o botão mais. Então, eu vou à próxima tela para te mostrar. Olha, se você clica aqui no botão participantes, ele já vai trazer uma outra tela aqui para você para entrar no lugar dessa, que vai te mostrar quem são os participantes dessa reunião. Olha aqui, aparece desse jeito. Você consegue ver aqui no topo da tela quantos participantes tem na tela,
consegue ver se tem companheiros que já levantaram a mão para fazer alguma pergunta, quem está com o microfone fechado, quem está com o vídeo fechado ou aberto. E para sair dessa tela no seu celular, você clica aqui no botão Close, para que ele saia dessa tela, ok? Voltando para essa tela aqui, onde eu entrei em participantes, ao lado eu tinha o botão More, ou o botão Mais, se estiver em português. Quando eu clico nesse botão, eu tenho acesso no celular a essa área onde eu vou levantar a mão, que é o botão Raise Hand. Clicando aqui, aquela mãozinha vai ficar levantada e eu posso, então, ser aguardado a ser chamado para fazer a minha pergunta. Da mesma forma, quando eu terminar de fazer a minha participação com a pergunta, eu clico no botão More, volto aqui no lugar da opção Raise Hand, eu tenho agora Lower Hand. E aí eu clico para poder abaixar a mão. Muito bem. Outra questão que os companheiros também estavam em dúvida é sobre a galeria. Veja que no celular é um pouco mais restrito você ver os participantes da tela. Então, você consegue ver de 4 em 4, ok? Então, através dessa opção aqui, eu consigo fazer com que o meu vídeo fique omitido da galeria. Para que eu veja mais companheiros, eu tenho que mudar de dispositivo. Agora, eu gostaria de mostrar para você uma função sobre o idioma que aparece o Zoom no seu dispositivo. Se você está com o Zoom em inglês ou se você está com ele em português. Então, se você está com ele em inglês e quer mudar para português, como é que você faz? Na parte inferior da tela, aqui embaixo, tem uma setinha bem pequenininha, essa que eu circulei aqui, ó, com esse círculo, tá? Essa área aqui do seu computador, ela é chamada de bandeja. Então, eu clico nessa setinha da bandeja. Opa, desculpa. Eu clico nessa área aqui da bandeja e automaticamente ele abre esse menu me mostrando tudo o que está sendo executado no meu computador na bandeja. E entre eles está o meu Zoom. Então, antes de clicar aqui, eu tenho que abrir o Zoom, vai aparecer essa tela aqui que você já conhece do Zoom, e aí você clica aqui no ícone da bandeja, ele mostra o Zoom para você, e você vai clicar aqui no símbolo do Zoom com o botão direito do mouse. Quando você fizer isso, vai aparecer esse menu aqui, olha. Tá? Então, recapitulando, eu fui na seta da bandeja, ele abriu essa bandeja aqui, eu fui no ícone do Zoom, dei botão direito dentro desse ícone do Zoom da bandeja e ele me trouxe o menu. Nesse menu, eu vou clicar aqui em trocar a linguagem, Switch Languages. E aí eu escolho português. Quando eu fizer isso, todos os textos do meu Zoom que estavam em inglês agora irão aparecer em português. Aqui eu trouxe para vocês uma contribuição do nosso companheiro Bácaro, que sempre nos ajuda nas questões de Zoom, aqui do distrito. E ele mostra que na tela de participantes do computador, do Zoom através do computador, você pode entrar em participantes, ir até o seu nome, clicar na opção mais e vai aparecer aqui, ó, renomear. Isso você pode fazer também na tela, onde você tem aí as janelas que aparecem os 3 pontinhos. Ok? Mas aqui nos participantes ela fica bem livre para você poder utilizar. Da mesma forma, é mostrado aqui que nessa tela participantes, lá no finzinho da tela, está um pouco sem foco aqui, mas tem ali o botão Raise Hand, aonde você vai clicar para poder levantar a mão. E quando você terminar a sua pergunta, você clica no botão que agora no lugar está o Lower Hand. Bom, companheiros, era isso que eu tinha para trazer para vocês e me coloco agora à disposição para tirar as dúvidas que possam ter aparecido nesse processo aqui de demonstração. Cleonice, quais os companheiros que gostariam de fazer perguntas à Patrícia? Sim, em primeiro lugar, o companheiro José Otávio Knack Campos, que levantou a mão. Pode habilitar o seu microfone, José Otávio. Obrigado. Obrigado, Cléo. Obrigado, Fernando. Primeiro, quero cumprimentar a Patrícia. Para mim não foi surpresa o detalhamento, o cuidado que ela teve em mostrar isso para nós.
Algumas coisas parecem até, sei lá, a gente olha assim e vê que é óbvio, mas nós não cumprimos. Segundo, Patrícia, aí eu queria... Aqui vem a questão da pergunta. Eu anotei aqui, nós temos muitos grupos temáticos. Por exemplo, o Rotary, eu tenho outros tantos que eu participo, que são outras, vamos chamar assim, outras questões relacionadas com a minha vida profissional, pessoal. Como seria algumas regras, por exemplo, que a gente deve seguir na questão de comportamento dentro de grupos temáticos? Um caso que eu posso mencionar, eu faço parte de um grupo que se chama Invino Veritas. Precisa dizer que é um pessoal fissurado em vinhos. Eu fico ali olhando, tem uma sugestão, tem outra e tal, mas volta e meia tem alguém dando um palpite sobre um outro assunto. Aí o host levanta um cartão amarelo e tal, ele conduz. Mas em outros grupos isso não acontece. Como é que a gente faz? E também, como é que a gente deve se comportar? Eu tenho uma certa restrição aos grupos de WhatsApp, porque na minha opinião, a mídia digital que as pessoas têm mais dificuldade de se adaptar ao comportamento do grupo, né? Eu mesma, enquanto presidente da imagem pública do distrito, preferi ter um trabalho maior nesse primeiro trimestre, de ir no particular de cada um dos companheiros que não estão usando adequadamente as postagens dos grupos, por exemplo, que eu posso falar da minha área de imagem pública, e estar orientando como é que deveria ser. E assim, fico feliz porque eu tenho encontrado uma receptividade deles, porque eles compreenderam que foi para o bom andamento do trabalho, né? Então, eu creio que isso tem que ser sempre assim, nessa conversa privada, né? Sempre o elogio em público e o puxãozinho de orelha, a observação, o olhar mais de perto com a lupa, ser no privado, para que as pessoas se sintam assim até, poxa, isso é óbvio, mas eu nem tinha percebido que isso aconteceu. Poxa, o dedinho ficou nervoso e eu acabei postando o que não devia naquele outro grupo. E eles acabam então, se fala assim, eu vou prestar mais atenção, porque eu sei que tem pessoas que estão olhando e que são pessoas, alguns grupos rotários, por exemplo, alguns líderes acabam tendo que participar de 10 grupos de WhatsApp. E aí, por exemplo, a nossa secretária distrital, certo dia, falou assim, Patrícia, você não acredita, hoje eu amanheci, tem 294 mensagens no grupo. Então, são coisas assim que nós deveríamos tomar esse cuidado de, primeiro, observar o nosso comportamento naquele grupo. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma tela, deixa eu ver se eu vou conseguir, uma tela do WhatsApp. Espera aí um pouquinho. Estão vendo aqui a tela do WhatsApp da programação RCC? Sim. Né? Então, verifique aqui que foram feitas algumas postagens hoje, tá? Deixa eu só tirar aqui. E nesse canto superior tem 3 pontinhos, que geralmente os 3 pontinhos na informática significa mais, que é o nosso menu, né? Então eu clico aqui nesse menu e eu tenho aqui, olha, dados do grupo. Se você observar aqui em dados do grupo, existe um campo chamado descrição. Então, sempre olhe aqui o objetivo que foi colocado, o texto que foi colocado, para você saber qual é o objetivo específico desse grupo, para que você não infrinja as leis do grupo, né? Para que o grupo funcione coeso e com eficiência, seria necessário que os integrantes desse grupo respeitassem o que está escrito na descrição do grupo, ok? Outra questão que eu posso mostrar para vocês também é que aqui na linha onde você digita alguma coisa para ser postada para o grupo, você pode fazer uso do caractere arroba. Quando você digita aqui o caractere arroba, você tem acesso ao nome de todos os companheiros do grupo. Então, se eu quero falar algo no grupo especificamente para o companheiro Fernando, eu digito arroba, começo a digitar a letra F de Fernando e ele vai me mostrando todo mundo que começa com F nesse grupo. Ah, tem o Fernando com esse outro nome aqui. Deixa eu ver com a letra P.
Com a letra B tem só o Pedro Durão, e aí você seleciona o nome do companheiro e digita o texto que você quer e vai só para esse companheiro. Aí os outros companheiros não precisam estar despendendo atenção para ler essa mensagem, porque sabem que é uma mensagem exclusiva para aquele companheiro que foi nominado. Ok? Então, aqui eu vou só fazer um teste para vocês verem. Eu vou escrever aqui, por exemplo, boa noite. E quando eu enviar a mensagem, olha, ela aparece dessa forma. Para o Pedro Durão, boa noite. Foi uma mensagem específica para ele. Ok? Não sei se eu respondi sua pergunta. Muito obrigado. Inclusive, a sua palestra me enseja uma oportunidade de fazer um agradecimento público aqui a uma outra pessoa, ao Mair. O Mair tem sido uma pessoa de uma paciência extraordinária. Eu redijo o boletim e o Mair corrige as minhas bobagens. Então, eu acho que não há coisa melhor. Se o nosso boletim sai realmente escrito direitinho e tudo e tal, podem ficar tranquilos que a gente deve isso ao Mair. A Cléo também é atenta. E você também, parece que agora está na vassoura das bobagens que a gente escreve. Então, era esse o registro que eu queria fazer. Parabéns pela apresentação. Muito boa. Obrigada. Passo agora a palavra, Fernando, ao companheiro Pedro Durão, governador Pedro Durão, que é o outro companheiro que deseja também falar. Patrícia, parabéns aí pela tua explanação. Eu recebi a tua mensagem, tá? Eu acho que essa tua explicação foi muito útil. Tem muitas pessoas que ficam querendo conversar ou mandar uma mensagem somente para uma pessoa no grupo e acaba mandando para todo mundo, e por isso que nós temos 200, 300 mensagens por dia e que a gente acaba apagando e muitas das vezes perdendo coisa importante. Tá? Mas a minha pergunta, Patrícia, é mais relativa ao fundo de tela do Zoom. Tá? Eu tenho notado que o meu, quando eu coloco esse fundo de tela, até que estou disponibilizando, a imagem da frente fica toda misturada com a de fundo e a gente fica parecendo um ciborgue. Então, minha pergunta é, existe diferença? Porque a minha versão é a versão grátis, né? Existe diferença entre a versão paga e a versão grátis para essa qualidade de fundo de tela? Então, eu fiz essa mesma pergunta para o governador Bucca quando ele estava apresentando sobre essas questões. E a resposta dele foi que, sim, existe uma diferença entre você ter o Zoom gratuito e a versão paga, e que esse recurso do fundo de tela, ele pode ser minimizado se você utilizar um fundo verde. E também tem a ver com a capacidade da sua máquina, né? Uhum. Então, eu não saberia responder ao certo, no ponto certo, o que influencia ou não nessa questão do Zoom, na interferência da sua imagem, se é a capacidade da máquina, ou melhor, a capacidade da sua câmera de vídeo, se a questão da falta do fundo verde, e a outra questão, já me fugiu aqui da memória, que eu falei agora. A versão paga e versão grátis. Isso. Exatamente. Então, tá. A câmera não deve ser, porque meu computador é novo, né? Então não deve ser a versão. Tá bom. Obrigado. Okay. Tá, e parabéns mais uma vez. Ok. Obrigada. Agora o companheiro Isaac Adid. Boa noite, Patrícia. Eu gostaria que você explicasse, se puder, rapidinho, a tradução, de novo, do Zoom, porque a tua tela ficou maior do que a minha tela. Então, onde estava a bolinha embaixo, lá, ficou abaixo da minha tela e não dava para eu ver direito como é que é. Então, eu queria fazer a tradução da entrada e colocar em português como é que a gente faz isso, se você puder repetir. Tá bem. Eu vou trazer a tela aqui de novo, só um minutinho. Vou compartilhar. Vejamos aqui se ela fica maior. Aqui.
Já chegou a tela aí para você? Chegou para todos. Ok. Sim. Olha, Isaac, na parte inferior do seu vídeo, tem esta seta, que é a seta que abre a bandeja dos programas que estão em execução no computador. Você consegue ver essa seta aqui na minha tela? Ok. Ao clicar nela, ela abre essa tela que está aqui embaixo e aparecerá um zoom que já foi executado por você. Ele tem que estar aberto antes de você clicar nessa seta. Tá? Então, primeiro eu abro o zoom e depois eu clico aqui nessa seta. Venho no ícone do zoom que está sendo mostrado aqui, dou o botão direito do mouse, aperto o botão direito do mouse aqui para que ele abra esse menu. Nesse menu, eu escolho a opção Switch Languages e a opção que eu quero, que é em português. Como Ok? é que eu chego nessa tela aí? Essa tela aqui, primeiro você abre o seu Zoom, mas você não entra numa reunião, só abre o Zoom. Depois você vai nessa setinha aqui, olha, no seu computador, na parte inferior do computador, mais para a sua direita. Tem essa setinha pequenininha aqui. Clicando nela, você vai acessar o Zoom que está aqui, ó, esse ícone. Ok? Depois eu posso fazer isso com você no TeamViewer, se você quiser. Tá bem? Ok, obrigado. Eu não sei se quando eu abro o Zoom, eu chego nessa tela. Só isso. Mas... Tá, o Zoom ele vai ser aberto não para você entrar numa reunião. Ele vai ser aberto, você dá um clique duplo no ícone do Zoom para que ele peça para que você entre numa reunião. Mas você não entra numa reunião, você vem aqui embaixo nessa setinha que eu te mostrei e aí você faz esse procedimento antes de entrar numa reunião de Zoom, entendeu? Ok, obrigado. Imagina. Boa noite. Israel, a Patrícia, eu já conheço a Patrícia há bastante tempo. Patrícia, uma pergunta. Eu fiquei na dúvida do levantar a mão e baixar a mão. Eu não consegui resolver esse problema, certo? E você usa computador ou celular? Eu estou usando ele no computador. Ok. No computador, na parte inferior da sua tela, você tem um botão chamado Participantes. Sim. Não sei se é porque eu estou como anfitriã. Não, olha só, Patrícia. Oi. Você vai em cima do nome e clica assim, mais. Ali aparece levantar a mão ou abaixar a mão. Mas aparece embaixo também, Cleonice? Aparece embaixo também, exatamente. Embaixo. Aqui, raise hand. Tá, é uma mãozinha azul. À tua esquerda, é uma mãozinha azul. Tá, então tem a mãozinha azul, tá? É só clicar nela que aparece. Tá? Eu não localizei essa mãozinha, por isso que eu botei. Tá. Mas eu vi que você havia levantado a mão, companheiro. Exatamente. Eu acho que porque eu estou como co-anfitriã para compartilhar a tela, ele não me dá essa opção de levantar a mão, porque eu já estou ali falando, entende? Exatamente. Então, para nós, não, Patrícia. Agora, o companheiro Isaac Benchimol, após você acabar de responder ao companheiro Israel. Tá ok. Agradeço a atenção. Nada. Pois não, Isaac, habilita seu microfone, por favor. Patrícia, parabéns. Você mostrou uma coisa que eu acho que é sensacional. As pessoas repetem muito a mesma coisa. Né? Uhum. E é uma coisa que você acaba depois deletando todas as coisas que vêm dali, porque você não aguenta ler 30 vezes a mesma coisa. Verdade. É preciso que as pessoas não remandem, quer dizer, precisa de uma ética. Essa net ética, eu achei maravilhosa, essa fusão dessas palavras. E as pessoas precisam aprender a responder nos particulares e não no geral. Não pode dar bom dia 30 vezes no mesmo dia, não pode dar dia dos pais 150 vezes. Está errado, é chato. Pelo amor de Deus, não dá isso 150 vezes, é chato. Então, você faz no particular, telefona para a pessoa, dá bom dia no telefone, dá feliz dia dos pais. Eu telefonei para o Cleófas para dar bom dia, mas não coloquei lá, tem 30 pessoas dando parabéns para o Cleófas. Telefona para ele, não custa nada. Uhum. Parabéns.
por exemplo, pessoal, vamos imaginar uma situação que aconteceu por esses dias, né? O assunto é delicado e eu tenho todo o respeito para falar sobre esse assunto, não me levem a mal. Faleceu um companheiro de um determinado clube. Vamos supor que é do clube Paraibuna. Não, a gente não tem esse clube, tá? Então, a pessoa do clube de Paraibuna postou lá, faleceu o companheiro do meu clube tal, tal, tal. Os outros participantes do grupo resolvem expor os seus sentimentos de condolências devido ao passamento do companheiro. Mas vamos pensar um pouco. Será que ali, no grupo, para todo mundo, deve ser dado esse sentimento? Deveria ser dado no particular da pessoa que postou a notícia, né? Então, a gente imagina assim, um grupo de 106 pessoas, como geralmente dos presidentes, né? Que são 106 clubes nesse distrito, e ali a gente deveria tomar esse cuidado de, ao receber uma comunicação, retornar no particular daquele presidente que fez aquela comunicação, né? Porque ele talvez não vai ver, né? Ou os familiares da pessoa não vai ver. Então, se forem todos para o particular dele, para o privado, ele tem mais chance de colocar isso para os familiares, de ver o quanto o companheiro, né? O marido, a esposa, a pessoa era querida para o Rotary e a família acaba assim, nossa, mas o Rotary estimava essa pessoa, né? Então, o que eu acho que falta é um pouquinho de bom senso e de a gente pensar antes de responder, né? Foi colocado ali e assim, de repente eu não tenho tanta intimidade com algum outro companheiro de um clube do Rio de Janeiro. Estou tendo agora com vários companheiros, mas no começo tinha menos. Então, alguém que é mais chegado de um outro companheiro que fez algo que não era muito apropriado num grupo, deveria, no particular, entrar em contato com essa pessoa e falar assim, olha, você já pensou que talvez isso que você fez assim, dessa forma, poderia ter sido feita de outra? Né? Eu tenho certeza que todo mundo vai acabar tendo uma relação melhor nesses grupos. Tá? Sobre essa questão de apagar todas as mensagens e, às vezes, perder algo importante, eu gostaria de mostrar para você aqui ainda no WhatsApp, Isaac. Apareceu aí a tela já? Apareceu. Ok, estou novamente aqui no grupo Programação RCC, e aí vamos supor que você quer apagar todas as mensagens do grupo, mas essa daqui da programação mensal você não quer perder, porque aqui estão todos os palestrantes do mês. Então, o que eu faço para apagar tudo, menos algumas, né? Eu venho aqui nessa seta apontando para baixo na mensagem e eu escolho aqui, ó, favoritar mensagem. Vai aparecer uma estrelinha na mensagem. Quando você for lá nos pontinhos do mais e der limpar mensagens, ele vai apagar todas as mensagens do grupo, exceto as favoritas. As favoritas permanecem. Ok? Então, você consegue guardar o que é essencial. O restante que já perdeu o prazo de validade, é notícia velha, você deleta. Tá? E quando essa mensagem não for mais favorita, quando a gente chegar em setembro e você não precisar mais dela, você vem aqui no menu da mensagem e dá o desfavoritar a mensagem. Aí ela vai perder a estrelinha e quando você for no menu e der o botão limpar mensagens, ela vai embora junto com as outras. Queria fazer um adendo que, com repetição de mensagens, os convites das mensagens e mesmo a programação, eu tenho repetido, companheiros, porque como diversas vezes vocês não veem, agora está mais fácil porque o presidente Fernando trocou o grupo para programação RCC, então não entra tanta mensagem. Mas mesmo assim, no dia de segunda-feira, eu recebo inúmeros chamados pedindo para postar novamente o link da palestra daquele dia. E, normalmente, se vocês observaram já, é sempre o mesmo link e o mesmo identificador. Do momento que eu dou iniciar a reunião aqui, que o comando fica aqui no meu computador, eu já habilito todos vocês na sala. Então, eu queria dar esse esclarecimento, por que da repetição, tá? Ok.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar a tela mais uma vez rapidamente e mostrar para vocês que apareceu aqui a nossa tela do YouTube. Apareceu. Tá, quando você entra no YouTube e você digita aqui na lupa de pesquisa do YouTube o nome Rotary Clube de Copacabana, ele vai levar você para o canal do YouTube do Rotary Clube de Copacabana. E aí você terá acesso, deixa eu só tirar esses vídeos daqui, você terá acesso aos vários vídeos que já foram postados no canal. Então, se eu quero assistir esse vídeo, eu posso clicar no título do vídeo, tá vendo? Segunda reunião ordinária de 2020-21, aqui 35ª reunião ordinária de Copacabana. Ou se eu quero ir para o canal, eu clico aqui na foto do presidente Fernando. Ó, presidente Fernando, já estou elevando você a governador. E você clica aqui no nome Rotary Clube de Copacabana. Aí você é levado para o canal do Rotary Clube de Copacabana. Nesse canal, você tem aqui, ó, playlists. Quando você clica em playlists, você tem duas playlists principais. As reuniões online que aconteceram em 2019 e 20 e agora as reuniões que estão acontecendo em 2020 e 21. Então, eu quero ver aqui a playlist completa. Ele me mostra aqui, olha, todas as reuniões que aconteceram online, da 32ª até a 42ª e a homenagem que foi feita ao ex-presidente Marco Aurélio, pelo Claudino, né? Eu posso aqui do lado também, deixa eu ver se por aqui dá, mostrar mais. Não. Meus vídeos, é só isso mesmo. Tá bem. E aqui também eu quero te mostrar no site do Rotary Clube Copacabana. Você digita rotarycopacabana.org.br, você entra no site do clube, tá? Aqui em acesso restrito, você tem acesso como associado e aqui para poder fazer uma verificação de algumas particularidades referente aos dados que você disponibilizou lá no MyRotary sobre nome que você tem preferência de crachá, seu currículo rotário, informações desse tipo. E mais aqui, olha, no menu, essa linha aqui de cima, essa cinza, quando você chega com o mouse sobre ela, ela abre vários menus. Nesse menu aqui, publicações, você tem aqui downloads. Clicando em downloads, você tem acesso aos arquivos recentes que foram postados no site, mas eles estão separados aqui, ó, em pastas. Então, se eu quiser utilizar algum background de Zoom, governador Pedro, aqui tem algumas opções que depois você pode fazer download e ver se serve aí na configuração da sua máquina, tá? São backgrounds com o nome do Rotary Clube Copacabana. E aqui em boletins, tem alguns boletins da gestão 2019 e 20, todos vão ser colocados aqui, estão em migração para cá. Os boletins que antes estavam lá no Facebook, nós trouxemos para cá, porque para mantê-los no Facebook, como era antes, existia uma taxa de pagamento um tanto quanto alta, para que o Facebook disponibilizasse uma linha lá para poder ter escrito boletins. E aí você poderia publicar os seus PDFs lá, ok? Como nós temos esse site aqui gratuito pela governadoria 2020-21 e acordado que vai seguir na governadoria do governador Cláudio e do Fávaro, então a gente resolveu não mais fazer esse investimento financeiro desse programa extra que faz isso lá no Facebook e estamos trazendo os boletins para cá, ok? Mas os boletins, a companheira Cleonice deixou bastante claro que eles serão entregues via e-mail para vocês e também disponibilizados aqui nessa opção do site para download. Então, se de repente você perdeu do seu e-mail, não tem mais na sua máquina, você sempre vai poder vir aqui no site daqui a 5 anos, por exemplo, e ele vai estar aqui registrado nesse período rotário. A grande vantagem desse sistema é que ele permite não só
só a gente contar a história do Copacabana daqui para frente, mas como também fazer o registro do que já passou. Então, tudo que a gente tem de documentos, a gente pode estar subindo aqui para o site e ele fica armazenado para o livre acesso de vocês. Ok? Patrícia, eu tenho praticamente todos os boletins anteriores a esses 2 períodos aqui na minha máquina. Vamos colocar todos no site? Com certeza. 2 cliques já está lá colocado. Muito fácil. Pois é. Então, vamos combinar essa semana de nós entrarmos para você pegar aqui no meu computador. Eu habilito o TeamViewer, né? Ok. E você passa para lá, ok? Ok. Alguma pergunta a mais, companheiros? Presidente Fernando, ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta. Eu só quero dizer aqui que o Isaac Benchimol e eu sempre compartilhamos no particular as nossas conversas, e o Isaac Adide também, que é bem mais fácil do que pelo grupo. E eu costumo ligar para os aniversariantes, como ele mesmo falou, que fez hoje com o Cleófas, e eu também. Ok? Ok, Cleo. Presidente Fernando, está aberto aí a comunicação? Não? Oi, Antenor, que prazer te ver na sala. Prazer meu, eu estou ouvi aí todas as explicações. Aprendi pouco, mas ouvi tudo. Mas a nossa companheira está à sua disposição para qualquer dúvida que você tem, não só a Não, você. nenhuma dúvida, estou brincando, foi muito bom. Então, você é o Copacabana que está aqui, eu vou renomear o seu nome por aqui, tá, Antenor? Tá. Pronto. Muito bem. Prazer te ver, Antenor. Prazer meu, Fernando. Primeira vez aí, estou aqui saindo de uma catarata e aí, agora estou vendo tudo. Tudo azul? Agora ninguém me engana. Tudo Isso azul? aí, Antenor. E aí, muito bom. Mas de eu queria... azuis? Está de olhos azuis? Pois é, coloquei olho azul, né, como diz. Quem é que fala? O Claudino, que inventou essa história. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto do Cleófas, mas tanto que eu fiz questão de mandar o parabéns para ele, para que todo mundo, eu gosto muito dele, e que ele é um cara maravilhoso. Eu pedi aí ao Fernando para fazer uma comunicação, exatamente tem 2 partes. E a primeira é absolutamente emocionante. Nós, deste clube, temos a convivência dessa figura excepcional que é o Cleófas Paz Santiago. Esse cara não existe. É uma pessoa que tem de todos o carinho, a amizade, o respeito, e somos dele todos alunos de comportamento, de lealdade, de vida. Então, eu quero muito agradecer a Deus ter tido o privilégio, grande privilégio, de ser amigo do Cleófas. Ser amigo do Cleófas é uma coisa muito boa. E eu sei que o clube inteiro, Cleófas, tem o mesmo sentimento que eu tenho por você. Há quantos anos? Há 30 anos nós nos gostamos, nos respeitamos e ter o privilégio de ter um companheiro com 97 anos, que maravilha! E ficando entre os engenheiros, quarta-feira, Cleófas, eu vou fazer no Clube do Rio, e aí eu estou convidando a todos, uma homenagem ao seu amigo Mauro Viegas, que completa 101 anos. Então, eu vou fazer uma homenagem a ele, gostaria muito que vocês ouvissem. E o Cleófas, especialmente, porque sei que ele conhece o Mauro há tanto tempo e será um grande prazer. Mas fica registrado aí o nosso carinho, Cleófas, por você. Muito bem. Antenor, você sabe que o nordestino, de modo geral,
quando chega ao Rio de Janeiro, ele é muito bem acolhido. Então, você foi muito bem acolhido, eu também, o Cleófas, como um grande sergipano, também. Então, Cleófas, meus parabéns novamente pelos 97 anos. E eu acabei de convidá-lo para dar uma palestra como chegar aos 120 anos com essa vitalidade que ele tem. E ele vai preparar essa palestra para nós, hein, Cleófas? Não escapa dessa. Tá? Bom, abre o microfone, Cleófas. Ele está sem microfone aí. Ele está abrindo agora. Cleófas, fala aí. Aperta o botãozinho aí, Cleófas. Tem o microfone aí, Cleófas. Toca em cima dele. Embaixo na tela. Continua fechado, Cleófas. Continua fechado. É um desenhozinho de um microfone, Cleófas. Procura aí. Está escrito mute. Patrícia, podemos habilitá-lo por aqui? Eu creio que sim, se ele não travou para só ele desabilitar. Pois é, esse aqui eu estou com receio. Eu estou tentando clicar. Habilita aí o Cleófas, o controle remoto. Ih, cadê o Cleófas? Saiu da minha tela, tá aí? Tá a minha aqui, também, saiu da minha. Ele saiu da volta. Ele clicou errado. Clicou errado. Agora ele apareceu de novo, Apareceu, Cleófas. Não tem o microfone na tua tela aí, não? Não, Cleófas, não estamos ouvindo, Cleófas. Não. Cleófas. É um negocinho que parece com a cabeça de jumento. Olha aí. O Cleófas está no iPhone, está no iPhone ou está no computador? Está no computador, pelo tamanho da tela. Ele está no computador. Embaixo à esquerda. Está pedindo ajuda aos universitários ali. Cleófas, ajuda aos universitários. Vê na tela. Tem um microfonezinho, cara. Ele abriu o microfone. Pronto. Alô, agora. Agora, Cleófas. Fala, Cleófas. Muito obrigado muito obrigado pela homenagem. O mosquito me impediu de fazer mais alguma coisa, não eu. Os meus. Então, nós estamos fugindo do mosquito. Não espero só, quando fizer mais um ano, eu recuperar o ano desse ano de agora. Eu tenho certeza que eu vou chegar mais um ano com vigor. Com certeza. Então, eu espero recuperar o desse ano que só tem mosquito. A vida do Cleófas é um sobe e desce sem parar. Por isso que ele foi trabalhar na Otis, em elevador. Tá certo. Tá certo. A minha vida foi subindo e descendo, rapaz. Pois é. Não mudei de assunto, não. Era subir e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Cleófas, vai um pouquinho para a esquerda, Cleófas. Aí, mais um pouquinho. Aí. Ótimo, isso. Olha para o computador, olha para o computador, olha para nós. Estou à direita. Aí. É aí que você deve ficar. Esse olhar conquistador, cuidado aí, hein? As meninas que se cuidem, hein? Você agora está ótimo sem óculos, Antenor. Eu estou disponível no mercado, não tem problema. Presidente, vamos cantar parabéns para ele? Vamos, olha, é mais do que merecido. Vamos. Parabéns para você. Nessa muitas felicidade. Muitos anos. Obrigado. Ele está presente e comer um doce aí, mas... Presidente, a primeira coisa que eu falei no companheirismo foi isso, para dedicar essa reunião de hoje ao Cleófas. Verdade. Obrigado. Muito bem. Você vai ser promovido, hein? Cleófas, na primeira reunião, hein, Cleófas, na primeira reunião presencial, leva lá um bolinho pra gente, deixa de ser miserável, cara. Manda buscar em Sergipe, aquele bolo de milho. De milho que você comia lá, pão de ló. Aquele pão de ló que a tua mãe fazia, pô. Leva um pra gente.
Mandar um bolinho para casa de cada um. É isso aí. Essa é a solução. Beleza. Um grande abraço de todos os companheiros do clube para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E não esqueça da palestra dos 120 anos. Queremos saber como chegar lá. Boa, Fernando. Pois é, eu vou explicar, mas eu primeiro tenho que agradecer a todos os companheiros que eu tive durante o Rotary. Eu vivi outra vida depois que entrei para o Rotary. Não entrei aqui no Rio de Janeiro, eu entrei em Santo André. De Santo André, eu vim direto para o Copacabana, e tendo como padrinho Alberto Santana. Então, esse tempo aqui, estou muito feliz pelos todos os companheiros que eu fiz até agora no Copacabana. Espero fazer muitos ainda. Muito bem. Não estou com esperança de apagar muito cedo, não. Deus quiser, não. Claro que não. O segredo é esse. O segredo é esse. O negócio é esse. Não, primeiro, o Benchimol está sabendo disso. Primeiro que eu não faço economia de comida, não faço seleção de comida. Como que vem no prato. Então o organismo está preparado para tudo. Isso então, aí. Não tem nenhum problema. Comecei depois do primário, comecei direto inteiro. Desde o primeiro ginasial. Então daí para frente, é comida que me dão. Cleófas. Fala. Cleófas, eu sou testemunha, você falou aí no Benchimol, numa decisão médica que o Benchimol tomou há alguns anos e que foi muito importante para a sua vida. Sim. Porque o Rotary é isso, o Rotary nos permite essa convivência maravilhosa. Eu estava numa situação dramática, eu tirei o Benchimol dentro do salão, porque eu não quero confundir uma coisa com outra. Dentro do salão do Rotary, eu tirei o Benchimol dentro do salão e falei com ele, agora está se passando isso assim. Vai comigo amanhã. De lá para cá, eu estou na base dos 100 anos agora. Que bom. Se Deus quiser. Muito bem. Bom, voltando à nossa companheira Patrícia, eu gostaria o nosso clube agradece a você a brilhante palestra que você fez, esclareceu muita coisa para nós em relação à netiqueta, e peço à companheira Cleonice para lhe fazer a entrega do certificado de palestrante. Por favor. Pronto, está na tela o certificado da Patrícia. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Você vai receber em sua casa esse certificado. Tá, Patrícia? Muito obrigado, um grande abraço e esteja sempre conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Ela mesmo que fez, Patrícia? Infelizmente, ela que normalmente faz e eu retransmito. Estava muito bonito, não podia ser Cleonice. Mas eu já fiz muito diploma bonito também, hein, o período passado. Mas agora eu deixo esse trabalho para ela. Bom, companheiros, gostaria de convidá-los para a próxima reunião do dia 17. Nós vamos ter um palestrante, que é o Ivani Chapaz, governador 2017-18, que nos falará sobre Rotary Club, a célula do Rotary Internacional. Vai ser uma brilhante palestra que nós vamos ter. E nessa programação RCC, é um WhatsApp exclusivo para as nossas futuras reuniões. Então, sempre procurem ver as nossas próximas reuniões. Vamos ter dia 24 a celebração da amizade, o companheirismo, que sempre é interessante. Estou escutando. E dia 31, vamos ter a Marilene Ramos, que vai falar sobre a SEDAI Rio de Janeiro, a privatização da SEDAI. Sabe o que aconteceu? Gostaria de agradecer a todos e dar como encerrada a nossa reunião e convido a todos para aplausos à nossa bandeira nacional. Declaro encerrada a 6ª reunião rotária virtual do período de 10 de agosto de 2020. Obrigado a todos.
Posso Até a encerrar, próxima, dia Fernando? 17. Declaro encerrada a reunião. Obrigada a todos os presentes. Boa noite a todos. Parabéns, Boa presidente noite. Fernando. Parabéns, Patrícia, mais uma vez. Ok. Boa noite a Amém. Boa todos. noite. Boa noite. Tchau. Patrícia, foi